né? Esse diálogo que eu tive e fez com que eu fosse a buscar sobre esse tema, né? Mas como nós somos crentes, já recebemos o Espírito Santo, então temos possivelmente um outro diagnóstico, né? Aqueles que não se converteram precisam ser regenerados. Nós já fomos regenerados. Porém, acredito que todos nós saibamos e reconheçamos que nós ainda vivemos de gotas do Senhor, né? E não da abundância sendo derramada, que é o que Ele planejou e o que Ele entendeu quando abriu a igreja. A gente viu Atos capítulo 2 domingo passado, na IBD. A IBD, a gente viu a igreja começa como? Com uma reunião de oração. Eles estão orando. E o Senhor derrama copiosamente dele mesmo. Então, Efésios capítulo 5, versículo 14. E o sermão de hoje é acorde. E, obviamente, tudo que eu falar vale para mim, né? Toda oração que eu busco por avivamento, reavivamento, eu busco primeiramente para mim, para minha família e também para a igreja, né? Eu busco para que isso seja uma realidade na minha vida, né? Ali em Atos capítulo 5, verso 14, diz o seguinte: pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Temos aqui uma perícope onde Paulo vai falar do fruto do Espírito, no verso 9, né, que está em bondade e justiça. Fala que nós não devemos ter comunhão com as trevas, aí nem com as obras das trevas, mas reprovar as obras das trevas. A gente tem que falar dessas coisas feitas por eles, feitas em secreto, em vergonha. Hoje em dia eles fazem essas coisas abertamente, na época ainda faziam em secreto, né? Fala que devemos trazer essas coisas para a luz. Falar no verso 15 que a gente tem que andar prudentemente, não como tolos, mas como sábios, usando bem o tempo que temos, porque os dias são maus. Fala que não devemos ser insensatos, mas tentar entender qual é a vontade do Senhor. E no verso 18 ele fala: e não vos embriagueis com vinho, no qual é excesso, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então aqui é toda uma construção que ele fala: vocês eram trevas, agora vocês são seguidores de Cristo. Fujam da fornicação, da impureza, da avareza, né, da imundícia, conversas tolas, gracejos. Fujam dessas coisas, tentam entender a vontade de Deus. Porém, por experiência própria, na minha vida, na vida de vocês, observando a nossa própria vida e a vida de outros irmãos, nós sabemos que muitos crentes ainda caem em pecados, ainda tem uma vida infrutífera para o reino, ainda tem uma vida onde os frutos são muito tímidos, ainda tem uma vida onde não usam bem o tempo para o Senhor, onde não conseguem equilibrar bem o tempo, a sua vida privada da vida religiosa, como se isso existisse e não existe, né? Muitos crentes ainda são insensatos, não entendem a vontade de Deus e ainda não são cheios do Espírito Santo. Isso é uma verdade. A gente tem que reconhecer que isso ocorre, né? Isso ocorre. E por que isso ocorre? São crentes? São. Foram regenerados? Foram. Mas aqui tem um grito do apóstolo Paulo citando possivelmente o Salmo de número 60, verso 1, que depois foi remodelado e virou, de acordo com muitos comentaristas, uma espécie de canção. Então olha que interessante aqui, de novo, possivelmente uma canção. E qual era a canção no verso 14? Que eles cantavam entre eles: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo dará a luz. Se ele manda cristãos, e aqui ele está escrevendo a cristãos, versículo 1 fala isso, né? Seguidores de Deus, imitadores de Deus, filhos queridos, mandando que esses crentes despertem, é porque tem crentes fazendo o quê? Dormindo. São crentes? São, mas estão fazendo o quê? Dormindo. A gente sempre fala que todos nós estamos na obra do Senhor. Imagina só, você contrata um pedreiro e ele passa boa parte do tempo dormindo no expediente. Nosso expediente é a nossa vida, né? Então o dono da obra não fica muito satisfeito quando nós dormimos, né? Quando nós estamos sonolentos, quando nós estamos devagar. E é interessante que lá em Romanos capítulo 13, versículo 11, e todo o reavivamento ele surge após um período grande de apatia, de vida infrutífera,
Romanos capítulo 13, verso 11, diz o seguinte: então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando cremos. Então, por quê? Porque os dias estão caminhando, os dias são maus, só que o Senhor voltará. Mas é hora que a gente faça o quê? Despertemos do sono. Então eu queria falar aqui, primeiro eu queria descrever os sonolentos, como eles são. Depois eu queria falar da exortação, né? O que o apóstolo nos exorta, e depois a promessa se obedecermos à sua exortação. Então, note bem, nós não acordamos um belo dia e falamos, nós não estamos cheios do Espírito Santo, estamos dormindo. Nós somos cozinhados em banho-maria pelo dia a dia, por Satanás, pela nossa carne, por tantas e tantas coisas, e às vezes a gente acha que não está dormindo, mas estamos, né? E mesmo que você entenda, eu não estou dormindo, eu estou bem com o Senhor, ainda poderia estar melhor, concordamos, né? Todos nós poderíamos estar melhor com o Senhor, né? Então a gente vai seguir essa linha aqui do texto, né? E como eu sempre falo, quando tem um alerta na Bíblia, é porque Paulo está alertando alguma coisa que possivelmente está acontecendo, né? Então aqui os cristãos da cidade de Éfeso, aliás, em Apocalipse, qual é a igreja que perdeu o primeiro amor? Éfeso. Apocalipse foi escrito no ano 95, aqui foi escrito no ano 60. Aqui Deus, através de Paulo, dizendo o seguinte: não durmam, despertem. Deus, lá através de João, no ano 90, 95, vocês perderam o mais importante, o amor mais importante. Então olha só a advertência de 30 e poucos anos. Deus advertindo a igreja de Éfeso, uma grande igreja. Aliás, a igreja de Éfeso teve ótimos pastores. Além de Paulo, Timóteo foi pastor de Éfeso, e possivelmente Onésimo. Lembram de Onésimo? O escravo de Filemão, bispo de Éfeso. A carta de Filemão é escrita para que Filemão receba Onésimo de volta, que Onésimo estava preso com Paulo, Onésimo tinha fugido. Então Paulo escreve uma carta dizendo o seguinte: olha, eu quero que agora você receba o teu escravo fujão como irmão em Cristo, e se ele te pegou alguma coisa sua, põe na minha conta, para não dizer que tu me deves a vida eterna, né? O que Paulo está dizendo para Filemão? Liberta Onésimo, porque ele também fala, eu quero que isso aqui seja lido pela igreja inteira, eu quero que você agora não tenha mais Onésimo. Então, teve bons pastores. Agora, qual é a descrição dos sonolentos? Aqui, desperta tu que dormes. Aqui é o estado de insensibilidade natural. A pessoa, ela na vida cristã não sente mais tanto a luta contra o pecado, não sente mais tanto as trevas, tem uma paz ilusória, porque realmente ela é salva, mas ela tem uma paz ilusória, acha que está tudo bem, porque ela vai para o céu. Uma satisfação própria, decorrente da sua vida externa, que não faz pecados grosseiros, né? Ou porque fez uma profissão da religião dos seus pais. No nosso caso, somos batistas, então nós sempre exortamos um arrependimento e fé, mas ainda assim pode ser o farisaísmo ortodoxo. O que é isso? Nós cremos corretamente nas coisas corretas, logo isso é tudo o que precisa para uma vida com Deus. Isso pode ser um estado de sono, porque tudo isso é importante, temos uma certa forma de piedade, tudo isso é importante, mas isso não é o poder de Deus. A gente sabe muitas vezes que a gente prega corretamente para as pessoas, tudo bonitinho, e as pessoas não abrem o coração. Por quê? Porque não é intelectual, é espiritual, né? Um grande erro que os batistas cometem, nós cometemos como batistas, é achar que tudo resume-se a 3 pontos, a 5 pontos, a uma exposição correta do texto. Fazendo a pessoa entender, ela vai abrir mão da sua vida e vai se entregar para Cristo. Seria tão bom se fosse assim. A gente teria um manual, mas não é. Mas não é. E às vezes a gente vê pessoas até mesmo sem instrução, sem tanto conhecimento, e tem resultados tão bons para o Senhor. Porque o que faz toda a diferença? Faz a diferença a ação do Espírito sobre uma pessoa. Mas se ela estiver dormindo, isso não vai acontecer. Eu queria que abríssemos em Apocalipse 3, verso 15. Então nota, Paulo ali não está falando, na minha opinião, para incrédulos.
No verso 1 ele fala dos seguidores. Ele está falando para crentes. E ali ele não está acusando os crentes de nenhum pecado grosseiro. Não falando, vocês são adúlteros, vocês estão traindo suas esposas, vocês estão idolatrando. Não, vocês estão apenas sonolentos. Capítulo 3, verso 15, aliás, a carta à igreja de Laodiceia, não há nenhuma acusação de heresia na igreja de Laodiceia e nenhuma acusação de prática imoral à igreja de Laodiceia. Há uma acusação de autossuficiência à igreja de Laodiceia. E ele fala aqui uma coisa muito mal interpretada. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Muito fala que, viu, igreja, devemos ser quentes. O pessoal fala isso, né? Devemos ser quentes. Mas o frio e o quente aqui não são ruins. O que é o ruim aqui? O morno. Agora, o que Jesus quer dizer com isso? Ele está falando de uma igreja de uma cidade chamada Laodiceia. A cidade de Laodiceia, ela tinha uma fonte distante da cidade. E essa fonte trazia água à cidade. Trazia por encanamento, só que não tinha bomba d'água. Para a água não vir rapidinha, dependia muito das coisas. Agora, quando o cano tem um cano longo, uma fonte longa, e você não tem uma bomba d'água para fazer água ir rápido, né? E não ia para os canos, para as casas da cidade diretamente, não era como hoje. Então você ia lá e o cano estava indo lá. Só que não uma velocidade não tão grande. E o que aconteceria com essa água? Ela saía fresquinha da fonte, mas demorava para chegar. O sol, aquela coisa toda, ficava morna. Na cidade vizinha de Hierápolis, você tinha águas medicinais, fontes de água quente, que servem para curar. Na outra cidade vizinha, próxima, a cidade de Colossos, você tinha rios que abasteciam a cidade, águas fresquinhas. Então você tinha em Colossos águas frias para consumo, e Hierápolis você tinha águas quentes para a medicina, para a cura, águas que servem. Só que quando você chegava em Laodiceia, você não tinha água fria e você não tinha água quente. Você tinha uma água que não era suja, mas era uma água difícil de beber, que não tinha geladeira, né? Então você tinha o quê? Uma água morna. Aí Jesus fala, essa água aí é difícil de beber. Então eu comparo o cristão que dorme, embora que seja para uma igreja específica. Aqui não está tratando de perda de salvação, nada disso. Aqui falando de uma igreja específica, a igreja de Laodiceia, né? Que ela não tinha sacado que ela estava morna. E Jesus faz essa comparação para ela entender. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes os sonolentos não sabem que estão sonolentos. Aliás, quando você pega no sono profundo, você sabe de uma coisa? Você não sabe que está dormindo. A menos que você sonhe que está sonhando que está dormindo. Isso pode acontecer, né? Mas geralmente você não sabe. Você sabe quando você está naquele estado de... Aí você sabe, Mas quando você apaga, você não sabe que está apagado. Você está dormindo. E pelo desperta tu que dormes, pela ênfase aqui, parece que era um sono profundo mesmo. Então o que nós temos aqui? O estado das pessoas sonolentas. Pessoas cristãs, e obviamente eu estou me incluindo nisso, pedindo que o Senhor desperte aquilo que está adormecido em mim. Talvez não seja todas as áreas da vida, mas alguma área pode estar adormecida. Alguma área pode estar sem a ação do Espírito. Pode acontecer, e você não percebe. Você está no dia a dia, os seus afazeres, dia a dia da igreja, as coisas normais, e não percebe que não estamos tendo vida com Deus. Então, primeiro estado, sonolentos. Está insensível, está sua satisfação própria, exteriormente parece não ter nada errado, tem até uma forma de piedade, uma crença correta, mas está dormindo. Agora, esse estado, ele é aqui denunciado por Jesus. E a expressão aqui é interessante, né? Desperta tu que dormes, eigero, também pode ser traduzido como produza. Claro que coloca esse desperta pela ligação com o tu que dormes, então só pode ser desperta. Mas aqui, eigero também é produzir. É um cristão que não produz obras em Deus. É um cristão inútil para o reino, um cristão que não tem produzido para o Senhor. Então aqui o estado do sonolento é alguém que precisa ser produtivo. Eu vim para que deis fruto, e o deis em
abundância. Agora também sem mim, nada podeis fazer. É um ciclo virtuoso. Ciclo virtuoso. Qual é? Você está ligado, tendo uma vida plena com Jesus, você frutifica e você está mais ligado a Jesus. E vai indo e se retroalimenta. Então aqui é um estado de nulidade. Estado de nulidade. Agora, aqui há uma exortação reforçada, né? Aqui há uma exortação para que nós despertemos. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo dará a luz. Aqui é uma exortação para que a gente se levante dentre os mortos, para que não ande dormindo, para que seja acordado. Só que aqui não explica basicamente como. Nós não nesse verso. Agora no verso 19, explica. Falando entre vós com o quê? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Falando entre vós a comunhão da igreja local, a importância das reuniões, a importância de estar junto como igreja. Agora, falando com salmos, ter na sua boca as escrituras. Ter na sua boca as escrituras. Né? Cânticos espirituais, provindo do Espírito, verso 19 do capítulo 5, né? Cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. E aqui eu acrescento aqui, como eu posso então ser despertado do sono? Quando você fica muito tempo deitado numa cama, o que acontece com o seu corpo? Fica mole, cria ferida e atrofia, correto? Você precisa do quê? Para poder ter uma vida ativa novamente. Não é só chegar e se levantar, sair da cama, não vai acontecer. Oi? Também, mas você pode estar animado, mas seu corpo não vai responder. Tem um processo que se faz quando pessoas ficam muito tempo na cama, seja por coma ou acidente. Fisioterapia. Você precisa aprender de novo a andar, a se locomover. Você precisa. É o que a Bíblia vai falar de exercício. Paulo fala a Timóteo: Timóteo, exercita-te aonde? Na piedade. Exercício, mas exercício, eu não faço muito, porque eu não gosto de exercício físico. Mas Paulo fala que ele é proveitoso, mas não tem tanto proveito quanto o espiritual, porque o espiritual é para essa vida e para a próxima. Mas vocês têm que se exercitar, eu também deveria me exercitar, eu sei disso. O exercício, ele requer, uma palavra começa com D, disciplina. E outra começa com C, compromisso. Ele requer isso. Por isso que a gente chama de exercícios espirituais. Os reformadores chamavam, um termo que eu não uso, para não confundir, chamavam de meios de graça. Os meios que Deus derrama a sua graça na igreja, porque não é por osmose. Deus derrama a graça agora para mim assim. Não é assim. Não é assim. É os exercícios espirituais. E quais são os exercícios espirituais? Os meios de graça, que é um termo que eu evito chamar, para a pessoa não achar que o ato em si tem graça, mas é que Deus que derrama a graça. São os meios de edificação. Aqui, falando entre vós com salmos. Como é que você pode falar salmos se você não conhece eles? Salmos aqui, entenda as escrituras. Como é que eu posso cantar e falar, estar na minha boca as escrituras, se eu não conheço as escrituras? Eu preciso então fazer o que com as escrituras? Ler as escrituras. Ler as escrituras. Mas não leia a Bíblia, e aí até mais para mim, que, como teólogo, como um bisturi, né? Deixe que ela lhe rasgue. Deixe que as escrituras lhe acuse. Que as escrituras lhe trate, que ela coloque sal na ferida. Deixa que ela faça isso. Então, ler as escrituras, a leitura das escrituras. Agora, a comunhão cristã. Falando entre vós. A comunhão cristã. A comunhão cristã. Seja todas as reuniões da igreja, e aqui eu sei que o pessoal está verificando, vai ser gravado. O domingo, o dia do Senhor, é fundamental para uma vida piedosa. Não existiu na história reavivamento sem um compromisso com o dia do Senhor. Agora que nós vamos mudar toda a programação para um único período, nós então não vamos mais ter problemas geográficos e outros problemas em relação a isso. Mas
falando entre vós. Agora, as outras atividades da igreja também são fundamentais, né? A igreja primitiva se reunia quantos dias? Alguém sabe? Todos os dias. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 2. Então, a comunhão cristã, porque na comunhão cristã você vai ter o quê? A administração das ordenanças, a ceia, o batismo. O batismo em si, ele não edifica a menos que você entenda o que ele é. Nós não somos edificados quando um irmão, uma irmã é batizado. Quando verificamos o batismo dele, aquilo não alegra o nosso coração. Não ficamos cheios de esperança pelo futuro da igreja, pela vida da igreja. Quando entendemos o que aquela pessoa está fazendo, quando nós entendemos a ordenança, nós somos edificados. Quando celebramos a ceia do Senhor, não somos edificados. Quando entendemos o que estamos fazendo, quando entendemos que aquilo ali está apontando para a salvação, para o sacrifício de Cristo, isso se dá onde? Na comunhão cristã. Os cânticos na comunhão cristã, o sermão na comunhão cristã. Ali em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos que Cristo estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles perseverando, quando tinham tempo. Não? Quando é que eles perseveraram? Todos os dias, diariamente, em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comia o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja que estavam sendo salvos. Olha que interessante aqui. Eles iam no templo, mas iam também aonde? Nas casas. Mas todos eles tinham seus afazeres. E a vida antigamente era um pouco mais dura. Você não tinha água encanada. Às vezes você não morava perto de poço. Você tinha que ir em tal horário e buscar água, correto? E aquela água do dia, correto? Você não tinha que ir no mercado e pegar o que você quer. Às vezes você tinha que pegar na plantação. Aí você tinha que debulhar o milho. Ou você tinha que tirar a pena da galinha. Você tinha que fazer um monte de coisa que hoje, graças a Deus, não precisa fazer. Então, a vida na casa era mais difícil. E sem luz elétrica, o dia acabava mais cedo, né? E você apenas descansar para que no dia seguinte você pudesse acordar e fazer tudo de novo. Não ia estar, agora eu vou poder ver o jogo do Flamengo. Não tinha isso. Não tinha esses lazeres. Talvez o nosso conforto demasiado faça com que a gente durma. Talvez seja isso, né? Mas note, eles tinham vida na igreja e vida em casa. A igreja aqui, templo, né? Que eles se reuniam no pátio externo do templo. Então, a comunhão cristã, a oração, né? As ordenanças, o jejum. O jejum é fundamental. É interessante, que é uma prática que está fora de moda, mas existe uma casta que só sai com jejum e oração. Então quer dizer que o jejum dá vitórias espirituais. Eu sei que algumas pessoas talvez vão ver o vídeo e vão dizer, não, mas em algumas bíblias esse texto foi retirado e está em colchetes, mas está em 98% dos manuscritos. É que eu sigo o meu querido John Wesley. Wesley, por que você jejuava 2 vezes por semana? Jejum 2 vezes por semana? Não sei, os cristãos primitivos faziam, os cristãos antigamente faziam, e dava resultado, e era bom para eles, e eu acho que deve ser bom para mim também. Então, imitar esses bons exemplos. Então, exercícios espirituais, a leitura da palavra, a pregação, o sermão. O sermão é um meio de edificação da igreja, onde Deus fala. A comunhão cristã, a oração, os cânticos, né? As ordenanças são formas que o Espírito Santo tem de comunicar graça à nossa alma. Dessa maneira, agora, não somente aqui, mas na sua casa, orando, cantando ao Senhor, agradecendo a Ele de todo o seu coração. São as formas que Deus deixou para que nós tenhamos a edificação, para que nós saiamos do sono. E eu termino aqui com a promessa, tem uma exposição de promessa aqui. O que fala o verso 14 de Efésios capítulo 5? Esclarecerá, ali esclarecer é trazer luz, ou dará a luz.
E é bem interessante, a pessoa está dormindo, você acende todas as luzes do quarto. Ela vai fazer o quê? Tem um sono não tão pesado, né? Vai acordar. Cristo dará a luz, Deus é a luz. Pela fé recebemos seu Espírito, através do qual conhecemos as coisas que são livremente dadas por Deus. Esse conhecimento experimental da verdade é mediante o Espírito. Esse é o cristianismo verdadeiro. Uma comunhão consciente com o Espírito Santo é a doutrina da igreja. E quando eu falo da igreja em todos os tempos. Terceiro ponto do credo apostólico: creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. O Espírito Santo fez uma virgem engravidar. Ele consegue despertar a gente do sono. Ele consegue fazer isso. Ele pode fazer isso. Então, devemos entender que devemos pedir ao Senhor de sua graça e praticar os exercícios espirituais. Talvez nós não estamos dormindo. O texto não diz que todos os crentes estão dormindo, mas a gente não pode deixar de supor que talvez alguns crentes entre nossa comunidade possam estar dormindo. Pode acontecer. Mas melhor do que acusar pessoas individualmente, por que não nós não colocarmos como: Senhor, será que sou eu? Quando o Senhor fala, um de vós há de me trair, o que os discípulos falaram? Será que sou eu? A gente tem que se colocar como: será que eu que estou dormindo? Será que eu que estou? Por quê? Porque eu devo ver a mim como o principal do quê? Dos pecadores. Então eu me coloco primeiro: será que é eu que estou dormindo? Será que sou eu? Se sou eu, Senhor, me desperta. Mas se tem outro irmão, Senhor, desperta ele também. É isso que nós devemos fazer. Eu termino aqui com um texto de Lucas 11:13, que é o texto que sempre me acompanha. Lucas 11:13. Aqui ele não está falando aos descrentes. Por quê? Porque ele está aqui no verso 2, ele fala o seguinte: quando orares, dizei, Pai nosso que estás no céu. Então ele está supondo, ou Jesus está afirmando, que esses aqui é para os discípulos, que eles eram o quê? Crentes. Correto? E no verso 13, ele fala vosso Pai Celeste. Ele está falando de quem? De crentes. E ele fala no verso 13 o seguinte: então se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Obviamente aqui eu entendo que não está falando necessariamente da habitação do Espírito que nós já temos na conversão. Nós não pedimos que o Senhor habite, o Espírito Santo habite em nosso coração, nós nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Jesus, automaticamente o Espírito Santo vem. Como ele está falando para crentes pedirem que o Espírito Santo seja dado a eles, eu só posso entender que o texto fala de uma medida maior de atuação do Espírito Santo. Logo, eu posso estar uma medida menor. Mas eu tenho medo de pedir e, sei lá, e ficar rodando aqui. Calma, porque olha só que interessante, né? Se um filho pedir pão a qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Não. Se ele pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Não. Agora olha que fala o verso 9. Eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abrirá. A gente usa esse texto aqui, quer dizer, a gente ainda muitas usa esse texto para falar de bênçãos materiais. Ok, você deve orar por isso. Só que aqui o contexto está falando de quê? Do Espírito, do poder do Espírito Santo. Então, que nós venhamos a sondar o nosso coração, ver se há algum caminho mau, ver se estamos dormindo e ver se a gente precisa despertar. Se não, eu acho que estou legal, amém. Então vamos pedir que o Senhor nos encha mais. E também orar pelos nossos irmãos para que, se porventura algum entre eles que estejam dormindo, que o Senhor os desperte. Se todos estão acordados, que bom, amém, aleluia. Então que possamos estar mais acordados ainda e mais cheios do Espírito Santo. O fato é que há um elemento
muito raro no meio evangélico, que é o de autoexame. Examinar a si mesmo, não só para a ceia, mas para a vida cristã. Senhor, eu estou dormindo. É o que nós chamamos de lectio divina, que os monges faziam. O que é isso? Eles liam o texto, paravam e falavam assim: Senhor, isso se aplica a mim, Senhor? Por exemplo, esperei com paciência no Senhor. Eles paravam. Eu tenho esperado com paciência no Senhor. Lectio divina, né, que os monges faziam. Eles liam o texto, paravam e ficavam pensando, né? Isso dava resultado na vida deles. Acho que pode dar na nossa também. Amém? Amém? Pode desligar ali, que nós vamos para o momento de oração nesse momento. É só apertar na bolinha.